Fala pessoal, tudo bem? Bom, vamos dar continuidade aí à nossa série aí, né? Nosso treinamento, nosso livro de curso de SEO avançado, beleza? Hoje a gente vai falar sobre o episódio 3, que é o Google não penaliza, ele simplesmente ignora. Isso é um pesado, hein, pessoal? Conteúdo pesado hoje, né? Então, vamos lá, né? O que acontece, né? Existe um mito, né? Que é acreditar que toda queda, toda ausência de ranking ou falta de indexação significa punição. Então, o Google fala assim, o Google foi lá e me penalizou. Cara, isso daí é mentira. Na maioria dos casos, isso não aconteceu. O que aconteceu é um negócio simples, silencioso e muito, muito mais perigoso do que a gente imagina. Né? O que é? O Google simplesmente te ignorou. Então, ele analisou a sua página, ele foi lá, viu tudo bonitinho, certinho. E ele falou, cara, essa página não merece aparecer. Simples assim. Sem aviso, sem explicação, sem erro técnico aparente, sem mensagem no Search Console. Então, a página simplesmente não cria um sinal suficiente para aparecer no espaço de busca, né? Então, penalização, quando ocorre, é uma exceção. Agora, a indiferença acontece todo dia. E é mais ou menos isso que as pessoas não sabem, né? Então, uma penalização real costuma envolver violação clara das diretrizes do Google, como spam, manipulação agressiva de links, conteúdo enganoso, práticas que tentam burlar o sistema, sitemap gigantesco que não existe, conteúdo repetido, né, que só muda a palavra-chave ali. O Google vai sabendo isso daí, tá, galera? Então, a maioria dos sites não sofre isso, essa penalização. A maioria não sofre. A maioria sofre algo menos dramático, né, vamos dizer assim. Páginas que existem, mas que não importam para o Google. Né? Então, o que a gente pode colocar aqui conteúdo parecido com os dos concorrentes, páginas sem profundidade, respostas genéricas para intenções complexas, experiência fraca no primeiro contato, poucos sinais internos da importância. Então, nenhuma razão clara para o Google priorizar aquela URL, né? Então, vamos dar alguns exemplos aqui, né? O conteúdo parecido com os de todos os concorrentes. Imagina uma página com o título Como Contratar uma Diarista. Né? Estou acessando aqui a Odetinha aqui, né? Como Contratar uma Diarista. E o conteúdo é exatamente o mesmo de outras 200 páginas. 200 páginas na internet. Pesquisa avaliações, comparação de preço, verificação de experiência, agenda uma visita. Isso não cria um diferencial nenhum. Né? E foi basicamente isso daqui que eu acabei fazendo na Odete, que a página conseguiu ranquear, né? Então vamos aqui, ó, como contratar uma diarista, né? Vamos ver o que vai aparecer aqui, pessoal. Olha lá, ó, checklist passo a passo como contratar uma diarista. Aqui tem uma frasezinha aqui, ó, o SERP, né? Isso aqui chama chamado SERP, né? Aqui, ó, como contratar sem erro. Tá aqui, ó, tá saindo aqui, bem legal. Olha o Detinho aqui, ó, contrate diarista na sua região. Basicamente tá saindo aqui, ó. Mas eu acho que pela intenção, né, da pesquisa aqui, a Odete nem deveria sair aqui em primeiro, né? A Odete deveria sair, sei lá, aqui, ó. Aqui, isso aqui já tá mais legal. Como contratar diarista com segurança. Só que a Odete tá tão bem ranqueada que ela já sai aqui em primeiro aqui, tá vendo? O bagulho é louco demais, cara. Então aqui, ó. Depois vocês pesquisem aí também como contratar uma diarista. Né? A Odetinha aqui, ó. Como contratar uma diarista com segurança. Checklist completo. Isso aqui sim, tipo, responderia à opção, à intenção de busca de uma pessoa, né? Como contratar uma diarista com segurança. Checklist completo. Aí aqui tá falando aqui algumas coisas, avaliações, o que precisa ter, tal. Perguntas importantes, o que não pode exigir, o que tem que fazer, por que usar a Odete. Então, encontre a diarista ideal, vem aqui, o cara pode enviar a oferta dele, ou pode buscar por diaristas, e aí começa a navegar aqui na plataforma. Beleza? Basicamente é isso, né? Você vê que não tem outras páginas aqui, se a gente for ver. Aqui, ó, Get Ninjas. Tem aqui também, ó. Para a limpeza residencial, descreva o que você precisa e receba o contato em até 4 dias para escolher a melhor opção para você. Então, é como contratar uma diarista, né? Aqui ele está descrevendo que a pessoa precisa para receber diaristas e escolher a melhor opção. Pode ser também uma boa opção também, né? Ele deu a opção aqui já direto no formulário aqui, já, né? Pode ser uma coisa boa também. Para encontrar uma diarista, a melhor opção é na Parafuso. A forma mais simples, fácil e segura. Aqui, o que eu estou fazendo? Aqui eu estou fazendo um checklist do que a pessoa precisa fazer para encontrar uma diarista. Com segurança, né? No caso. Aqui, na Odete você encontra diarista e tal. Aqui já, então tem duas opções aqui, pessoal, de intenção, né? Uma que o cara quer encontrar uma diarista no formulário, responder logo no formulário, e a outra que o cara quer saber como contratar uma diarista, né? Com segurança, né? Talvez seja isso. Então, tá vendo como as intenções mudam? Então, imagina só, um exemplo ruim, né, de resposta, né? Uma diarista pode ajudar na organização da casa e trazer praticidade para o dia a dia. Cara, isso aí não vai trazer intenção de resposta nenhuma para o cara, né? Ou você dá uma intenção de resposta para o cara responder formulariamente, né, vamos dizer assim, ou explica para ele como contratar uma diarista com segurança, o checklist passo a passo. Eu decidi por fazer o checklist passo a passo com segurança. Beleza? Vamos a outro exemplo aqui, né?
páginas sem profundidade ou contexto, né? Imagina só que a pessoa vem aqui e digita aqui diarista em Campinas. Então, aquilo que eu estou acostumado a falar, né? Primeiro, o Google ele dá a intenção aqui para as empresas locais aqui em Campinas. Então, a Audete nunca vai ganhar de uma empresa local aqui, ó. Raramente vai aparecer aqui em cima aqui, beleza? O que seria extremamente interessante, cara, para a Audete, aqui no caso, seria cadastrar todas as diaristas daqui de Campinas aqui no Google Negócios. Isso seria extremamente interessante se eu conseguisse fazer isso, entendeu? Pode até ser uma estratégia daqui a um tempo. Mas tá aqui, ó, diarista em Campinas. Então você imagina, cara, que um conteúdo raso, né? Sem profundidade. Seria mais ou menos tipo uns 2 parágrafos bem genéricos, uma lista de profissional, nenhum contexto local, nenhuma explicação, nenhuma informação útil. Isso, o Google, tipo aqui, ó, a Audete está em primeiro também de novo, diarista em Campinas. As diaristas em Campinas com atendimento rápido, somos especialistas. Né? Até que o Google está dando aqui uma importância aqui, mas ele deu uma importância maior aqui para a Audete. Ó. Vocês estão vendo 40 diaristas relevantes, tal. Né? Aqui, ó. Olha lá. Então, o que a gente tem aqui, né? Eu já falei da outras vezes aqui, né? A gente tem a resposta aqui do usuário, diarista em Campinas, a média de valor, os atendimentos aqui, que as avaliações. A gente tem aqui as diaristas em Campinas, a gente tem mais outras opções. A gente tem 42 bairros atendidos e a gente tem algumas perguntas frequentes aqui, que são normais aqui. Isso aqui existe uma profundidade gigantesca. Isso daqui tem aqui o breadcrumb, tem aqui o JSON LD, os dados estruturados. Então, por isso que a Audete está sendo bem ranqueada aqui nesse caso. Vamos para outro caso. Respostas genéricas para intenções complexas. Então, vamos dizer que uma pessoa vem aqui, ó, e digita aqui no Google aqui, como conseguir mais clientes como diarista. Bom, olha aqui de novo, cara, a Audete, cara. Agora a Audete já está saindo como SERP aqui, entendeu? Então, use uma foto profissional, descreva exatamente o que você faz, responda as mensagens diretas no WhatsApp, peça avaliações. Aí, ó, olha que doido isso, cara. Olha que doido isso, gente. Tá aqui, ó, checklist, tal. E quando você for fazer algumas coisas no checklist, o Google dá prioridade para isso aqui, ó. O Google dá prioridade para isso aqui, uma lista ordenada, lista numerada. O Google adora isso daqui. De novo, pergunta frequência e aqui a chamada do CTA, né? Imagina que uma resposta genérica fosse divulgue seu trabalho nas redes sociais. Então isso é muito raso, cara, essa resposta, né? A resposta forte tem que ser exatamente isso aqui, ó. Responda rapidamente, coloca foto de perfil, peça avaliações, reduza o cancelamento e tudo mais, né, cara? Basicamente é isso que eu fui fazendo aqui. Eu fui estudando as melhores respostas para não ser resposta sem responder a intenção do usuário. A experiência fraca, né, no primeiro contato, outro item também, né? Então imagina que o usuário entra na página e ele encontra um pop-up instantâneo ali, buf, algum anúncio cobrindo a tela, problemas de CLS, né, como Late Layout Shift, por exemplo, que a pessoa entra na página, depois aparece um banner. Putz, isso é horrível, cara. Horrível mesmo, cara. As páginas da Globo costumam direto aparecer isso. A imagem demorando, enfim, excesso de banner, texto confuso, tudo isso, cara, tira o seu ranqueamento. Beleza? Vamos ver outro item, cara. Poucos sinais internos de importância dentro da página. Então, vamos dizer que você cria uma página excelente. Mas ela não tem link, cara, dentro. Né? Ela não tem link aqui dentro. Né? Então, aqui, ó, sempre aqui na Audete aqui, tem outros links aqui, ó, no footer aqui da página, que eu deixei, né? Isso daqui se chama linkar internamente, né, pessoal? Você vai usando vários links aqui dentro aqui, e eles vão aparecendo em categorias. Por isso que o teu breadcrumb é importantíssimo. Né? Teu sitemap, por exemplo, é importantíssimo. Né? Se nem o próprio site considera essa página importante, né? Você imagina o Google que vai achar aquilo importante, né? Então, por isso que o sitemap é bem importante aí, tá, pessoal? Vamos dizer outra coisa, né? Nenhuma razão clara para o Google priorizar aquela URL, né? Então, imagina que existem 50 páginas falando como limpar sofá. Vamos ver aqui, né? Vou até colocar aqui, ó. Vamos lá no nosso Googlezinho de novo. Como limpar sofá. Aqui, ó. Essa daqui foi a coisa aqui, ó. Como limpar sofá e quais misturas caseiras usar. Pô, isso aqui explicou bem aqui, mergulho pano, tal. É bem simples, né? Eu acho que a Audete nem vai sair aqui, porque, cara, é um conteúdo bem específico, realmente. Olha lá, como limpar sofá, como limpar. Tem doutor sofá. Tem empresas que são especialistas, cara, em sofá. Então, não adianta, cara, eu dentro da Audete criar uma página específica de como limpar sofá. A Audete aqui, ó, tem a Electrolux, tem a questão da autoridade, tem a questão de qual foi o tempo que a pessoa tá fazendo esse vídeo. Né? Você vê que não faz muito, ó. Aí, ó, a Audete nem aparece aqui, ó, como aí, ó, limpeza de sofá, tem o blog. Tô mostrando isso aqui na prática mesmo, tá, pessoal? Para vocês verem que, às vezes, o Google, ele vê que existe aquela sua página ali, mas ele fala, cara,
diante de tanta gente, cara, com tanta dica boa, por que que eu vou priorizar a sua página, cara? Tá ligado? Aí, ó. Ó. Se tiver aparecendo, cara, aqui, a Odete vai aparecer lá na página 12, 13, mais ou menos. Ó. TikTok, YouTube, você vê que, tipo, a maioria são algumas coisas que alguém tá vendendo, a maioria são algumas coisas que... Entendeu? Aí, ó. Isso é uma coisa que, às vezes, não vale a pena, entendeu? A página ranquear. Você gastar tanto tempo para tentar ranquear a sua página, como limpar o sofá. Tá? E aqui dentro da Odete, aqui, olha que doideira, cara. Odete.com. Se a gente for vir aqui na parte de dicas de limpeza, se a gente for vir aqui e colocar aqui sofá. Olha lá, como limpar sofá de couro, como limpar sofá sem danificar o tecido, como tirar pelos de pé de sofá. Vamos tirar isso aqui, ó, como limpar sofá de couro. Aqui, ó. Se a gente for vir aqui, daí tá aqui, ó. Faça a limpeza de sofá de couro com pano úmido e lustra móvel. Deixe o sofá limpinho, brilhante e cheiroso. Aqui, ó. Como limpar sofá de couro. Olha lá, como limpar e conservar sofá de couro. Esse doutor lava tudo aqui, ó, já tá melhor posicionado. Olha lá, o Detinho aqui, ó, como limpar sofá de couro. Tá vendo como a intenção de pesquisa, a pesquisa, influencia tudo, cara? Uma coisa? Geralmente a pessoa vai clicar nesse daqui, ó. Nova época, cria parte como limpar sofá de couro. Pô, olha isso aqui, cara. Olha a quantidade de conteúdo que esse cara tem. Olha lá, água morna, pano, tal. Passo a passo, faça isso, faça aquilo, faça isso, tal. Então, assim, a minha especialidade aqui dentro da Odete aqui, não seria essa, né, cara? Eu não tô querendo que a pessoa entre aqui para fazer uma pesquisa como limpar sofá de couro. Mas seria muito bom, né, cara, se eu conseguisse ranquear essa página, falar, pô, você quer encontrar especialistas em sofá de couro? Clique aqui. Né? Então, no meu caso, como limpar sofá, não tá ranqueando. Né? Eu não vou bater de frente com isso também. Bom, o que significa, né, ser ignorado, né? Agora vamos voltar aqui para o nosso conteúdo aqui, né? O que significa, né, ser ignorado pelo Google, né? Ser ignorado, cara, não significa que essa página está quebrada, né? Ela pode ignorar, ela pode carregar, cara, título, metadescrição, H1, H2, imagens, né, aparecer no sitemap, mas mesmo assim, o Google pode entender que aquela página não merece ranqueamento frequente, não merece indexação, não merece ranquear para buscas competitivas, né? Que é o caso que eu dei aqui, como limpar sofá. E aqui, cara, muitos profissionais erram o diagnóstico, né, cara? Eles procuram um problema técnico, isolado, quando na verdade o problema é valor percebido, né? É o conteúdo, cara, é a intenção. É isso que a gente vai falar aqui no curso aqui, 100%, cara. Como responder à intenção do usuário da melhor forma possível. O que eu poderia fazer aqui? Uma dica que eu dou aqui também, né? Se a gente quisesse ranquear muito, mas muito mesmo, isso daqui, como limpar sofá de couro, né? Talvez na hora que a diarista fosse cadastrar essa dica aqui, tivesse ali uma inteligência artificial que fosse lá e cadastrasse ali, né? Alguma coisa, né? Hoje, tem algumas ferramentas que fazem isso, tá? Eu acho que tem a IA Engine, beleza? Essa daqui é a IA Engine, faz isso daqui. E tem uma outra coisa que faz o Autoblog, se eu não me engano. Autoblog, cara, eu acho que é o Autoblog. Autoblog, posts. Aqui, ó. Eu acho que é isso daqui, ó. Cadê? Eu acho que ele é para WordPress, cara, se eu não me engano. Vamos ver aqui, ó. Articlose AI. O que é isso aqui? Articlose AI. Ó, teste por oferta limitada. Tal. Eu não curto muito esses tipos de ferramenta aqui, cara. Eu realmente não curto isso daqui, tá ligado? Nem quero ver isso aqui. O que eu normalmente faria, tá? AI Engine. Essa daqui, ó. Automatize seus processos de automação, cria automação, tal. Eu faria algo conectado, realmente, direto com as APIs aqui, para a criação de posts, na minha página, tá? Eu entraria direto aqui no ChatGPT, copiaria aqui o ChatGPT e faria alguma coisa aqui, pegando todas as minhas dicas de limpeza aqui. Eu faria isso daqui, ó, pegaria tudo isso aqui e começaria a colocar conteúdo, muito relevante aqui, entendeu? Porque essas páginas aqui, tipo aqui, ó, como clarear ralo de pia. Vamos vir aqui, ó, como clarear. Esses textos aqui são... Aqui, ó, esses textos, eles são criados direto pelas diaristas aqui dentro da Odete. Então não sou eu que faço aqui uma curadoria ou uma gestão aqui, né, um gerenciamento dos títulos aqui e do conteúdo. Eu passo mais ou menos aqui a visão aqui em cima do coisa, mas não sou tão rigoroso na criação do conteúdo aqui. Então se eu fosse fazer alguma coisa, né, cara, eu pegaria esse cara aqui, passaria aqui em algum chat GPT da vida, algum GPT da vida, para potencializar esse conteúdo aqui. Beleza? Eu faria isso, né, se eu quisesse ranquear esse tipo de coisa aqui.
beleza? Então, assim, cara, ser ignorado, né, pra gente finalizar aqui, né, cara, ser ignorado são essas coisas. Normalmente, o sinal é conteúdo, tá, pessoal? Não é parte técnica, né? Então, quais são os sinais, cara, que sua página está sendo ignorada, né? Que a gente está vendo aqui, né? Como clarear. E se a gente for vir aqui, né? Outra coisa que é bem legal também, tá? Mostrar para vocês aqui, ó. Mostrar na prática, né, galera? A gente vem aqui, o DET, aqui, vamos ver aqui. Inspeção de conteúdo. Vamos ver se ela tá aqui. Olha lá, o URL não está no Google. Ele nem foi indexado, cara. Essa página não está indexada. Então vamos solicitar indexação, beleza? A gente tem que ir fazendo isso daqui aos poucos também, tá, gente? Isso aqui é um processinho que tem que ser feito. Então, beleza. Essa página não está indexada. Então, esse aqui já é um sinal de que está sendo ignorado. Ela é rastreada poucas vezes. Ela indexa, mas não recebe impressões. Ela fica presa em posições baixas, mesmo com otimizações. E outras páginas do mesmo site recebem mais atenção, mas ela não, né? No meu caso, aqui, ela não está nem indexada. Vocês viram aqui, ó. Nem está indexada. É um conteúdo muito, muito raso aqui, provavelmente o Google viu. E entre ela e outras páginas, eu prefiro que outras páginas sejam indexadas. Isso aqui é uma questão estratégica por conta de um negócio chamado Crawler Budget. Beleza? Que a gente vai explicar isso no curso mais para frente. Então, aqui, né? Como deixar de ser ignorado? Se você quer tanto que a sua página seja ranqueada, você não resolve isso adicionando mais palavras, não resolve repetindo palavra-chave, mudando meta description, instalando plugin ou nada disso, cara. Né? O que você tem que fazer, então? Você resolve aumentando a importância real da página dentro da sua aplicação. Beleza? E eu não vou fazer isso daqui na minha plataforma, porque a minha plataforma ela tem uma intenção outra, que é retornar diaristas de forma rápida para os contratantes. E não informar o contratante como clarear um ralo de pia. Beleza? Então, assim, cara, se você quer melhorar a sua página, número 1, cara, entrega uma resposta melhor. Uma resposta melhor que responda à intenção de busca com mais clareza, profundidade, utilidade do que as outras páginas. Beleza? O usuário deve entender rapidamente que encontrou algo confiável e ali, cara. Você tem que melhorar isso aqui. Número 2, cara, criar sinais internos, né, cara? Vai linkando essa página. Se essa página for importante, cara, tem que ter no seu site inteiro, cara, alguma coisa que vai linkando para um, para outro e ter uma posição na arquitetura, numa relação de páginas fortes, né, cara? Que ajuda o Google a entender que aquilo ali é uma página forte, né, cara? 2, reduzir a semelhança de conteúdo, cara. Raso, né? Em projetos com muitas páginas, né? Marketplace, páginas programáticas, né, cara? O risco não é apenas a duplicidade, né? O risco é gerar páginas diferentes, né, no URL, mas que pareçam que tem uma percepção igual de valor, tá? Isso daí é horrível, cara, isso daí. Atualize com intenção, né? 4. Né? Atualizar conteúdo, né? Não é trocar data, né? Ficar só trocando data ali. Melhorar a resposta, incluir exemplos, dados, perguntas reais, comparações, provas, contexto local, qualquer tipo de elemento que torne a página menos genérica, né? Então, você imagina isso aqui, né? O potencial que a gente tinha aqui de melhorar essa página aqui, né? Colocar vídeo, aqui, ó, a data cadastrada foi dia 21, né? Então, cadastrar vídeo, cadastrar exemplos, cadastrar produtos que podem ser utilizados, podia ser um monte de coisa que eu fazer aqui. E o número 5, cara, melhorar a experiência, a conversão, né? Que aqui, né, o Google observa sinais, cara, de interesse, né, e de satisfação. Então, uma página lenta, cara, isso daqui é ruim. Uma página confusa, mal estruturada, sem anterior, sem próximo. Tudo isso aqui causa simplesmente ele te ignora, né, cara? Então, vamos fazer um checklist rápido, né, cara? Aqui, né? A página tem uma impressão clara. O primeiro bloco, né, de texto entrega valor sem enrolação. Existe diferença real entre os concorrentes? A página recebe links internos relevantes? O conteúdo tem exemplos, contexto, utilidade na prática? E o usuário sabe o que fazer depois de ler? Pô, colocamos 6 coisas aí, tá, galera? Então, assim, cara, você não precisa apenas evitar os erros, tá? Erros técnicos, cara. Mas o mais importante do SEO, cara, é você construir algo que o Google não consiga ignorar. E, cara, isso é difícil pra cacete, cara. Então, né, ranqueamento, cara, é consequência do merecimento percebido. Tá? Então, aqui nesse caso aqui, mostrando em tempo real para vocês que, cara, não mereceu essa página aqui ser ranqueada, coisas que a gente fez aqui não tá merecendo. Por outro lado, a Odete em outras coisas tá merecendo, né? Então, assim, o Google realmente penaliza sites, cara? Sim, mas são penalizações pequenas, né? Menos comum do que a galera imagina, né? Na maioria dos casos, o problema é falta de valor, baixa relevância, ausência de sinais fortes para indexação e ranking. Cara, mais ou menos isso daí, né, cara? Beleza, pessoal? Então é isso. Bom, no próximo vídeo a gente vai falar sobre crawler, indexação e ranking. Beleza, galera? Até a próxima. Fiquem com Deus. Um abraço. Valeu!